eu tenho uma curiosidade, veja só. O pastor Jamierson, ele afirmou que entrou em contato com o Dr. Mason, conversou com ele acerca dessa questão, trocaram e-mails, né? Eu gostaria de saber, o senhor em algum momento também entrou em contato com o Dr. Mason, conversou com ele sobre isso? Se sim, qual foi o teor dessa conversa? O senhor pode expor o teor dessa conversa para Meu cada um de amigo, nós? Ricardo, olha, é, sim, é curioso também. Eu achei muito boa a iniciativa do Jamierson, o pastor Jamierson, de ir lá e conversar com o Dr. Mason, tá? E eu também mandei uma mensagem para o Dr. Mason, e ele me respondeu da seguinte maneira: ele está na Universidade de Groningen, eu seguia no nosso no academia.edu, que é o ponto de encontro dos acadêmicos, né? Nós tínhamos ali algumas mensagens, trocamos essas mensagens lá. E eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim: olá, Dr. Mason, como você está? Eu li seus livros sobre José e os fariseus e estou particularmente interessado em seu ponto de vista a respeito do credo farisaico e a imortalidade da alma. Você poderia, por favor, me responder 3 perguntas? O senhor acredita que eles mantinham este ponto de vista? Se sim, existe alguma outra fonte além de Flávio Josefo que dê apoio a esta percepção? O que você pensa a respeito, o que o senhor pensa a respeito, você, né? What do you think sobre o ponto de vista do Jacob Neusner sobre esse assunto? Sobre o Neusner, ele me respondeu no final, disse assim: Neusner escreveu aproximadamente 1000 livros e mudava o seu ponto de vista frequentemente. Eu precisaria saber o que você o que você entende pelo ponto de vista do Neusner nesse assunto. Aí eu mandei um e-mail para ele, um outro e-mail dizendo da página 311 deste livro. Já me acho, eu tenho um livro, né, deste livro aqui, In Question of Historical Pharisees, também do que o Neusner fala no Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70 AD, é isso mesmo o nome do livro, que são três volumes que ele fala sobre as tradições rabínicas a respeito dos fariseus antes do ano 70. Além disso, eu também tenho um outro do Neusner, que não é do Neusner em si, é do Louis Feldman, que se chama Josefo, a Bíblia e o Cristianismo, muito interessante, que foi publicado pelo esse aqui, pelo Dr. Feldman, e um dos artigos dele é o artigo chama Repertoire de Josefo, do Jacob Neusner. É o capítulo 12 desse livro aqui. E ele ele analisa ali os fariseus. O texto é Os Fariseus em Flávio Josefo, né? Do Dr. Jacob Neusner. E o Neusner, ele fala a respeito da impossibilidade de se manter tudo que Josefo falava a respeito dos fariseus. Página 310 e 311 desse livro, a mesma coisa. Então eu entrei em contato com o Mason, tá? Eu vou ter que cortar aqui as respostas para não ficar muito longa. Mas assim, basicamente o que ele me disse foi o seguinte: primeiro ponto. A primeira coisa ele me disse assim: obrigado pelo seu contato, thank you for your contact. As you can imagine, answering each question properly would require an essay. Eu vou ler direto em português, mas vocês vão ler do texto aí. O texto vai estar publicado para vocês aí, nossos queridos amigos. Ricardo, pode publicar aí o texto. Em inglês vocês podem acompanhar que eu não estou fazendo nenhum tipo de tradução sectária, né? Porque hoje é a palavra da moda, nem falaciosa e etc. Ele diz assim: eu não consigo. O Oliveira entrou em contato comigo e me disse que vocês tinham tido um debate, etc. Tal. E ele diz o seguinte: primeiro, não posso dizer com qualquer confiança, e duvido que qualquer pessoa possa, o que os fariseus pensavam em detalhes acerca do pós-vida. Vou ler esse pedacinho em inglês só para ver que tá certo. I can't say with any confidence, and I doubt that anyone can, what the Pharisees thought in detail about the afterlife. E aí ele continua falando aqui, ó, diz assim: este problema, entretanto, afeta toda a literatura judaica e cristã primitiva. Todas as declarações, compreensivelmente, uma vez que nenhum ser humano sabe o que acontece após a morte. Mesmo dentro dos escritos paulinos, como é bem sabido, algumas passagens parecem claramente apontar para uma ressurreição física, outras para uma ressurreição espiritual em um determinado momento, outras para a imortalidade da alma na morte. Da mesma maneira, como Casey Elledge, eu tenho esse estudo muito bom, por exemplo, mostrou muitas declarações de autores judeus apontam em um caminho ou no outro. Josefo fala dos pontos de vista dos fariseus em uma linguagem pitagórica ou quase platônica, concernente ao que soa como imortalidade, seguindo a morte do indivíduo.
mas algumas poucas nuances em sua linguagem pode sugerir que ele está pensando aqui de um momento decisivo, ou seja, seria a ressurreição. E aí ele discute de forma bastante ampla nas sessões do livro dele, Flávio Joséfo and the Pharisees, a Compositional Critical Study, página 151 em diante, etc., falando ao capítulo 6 primeiro, sobre a guerra judaica. E eu tenho um livro aqui, Jamierson, My Brother, eu tenho o livro também, seguindo ali a orientação clara da academia, né? A gente tem acesso à literatura dele, mas uma vez que foi questionado que ele não teria dito, ou que eu entrei em contato, na verdade, logo em seguida, com que o Jamierson entrou em contato com ele. Eu tinha a literatura dele, e muita literatura dele, eu tenho vários livros dele aqui no meu Libronics e no meu Scribd, mas eu falei, não, ok, o Jamierson entrou, eu vou entrar em contato com ele também. Então eu entrei em contato com o Dr. Mason, já que eu tinha no meu academia, né, que é onde se encontram os estudiosos, e ele é professor hoje da Universidade de Groningen, na Holanda, e mandei uma mensagem para ele dizendo mais ou menos o seguinte: meu nome é Sérgio, eu tenho lido aqui os seus livros, e principalmente suas obras sobre Joséfo e os fariseus. Eu vou traduzir livremente a minha parte, depois eu vou colocar aí disponível para quem quiser ler. Você poderia gentilmente responder 3 questões? Agora eu estou vendo aqui que eu esqueci um W no answer, né? Primeiro, a respeito da imortalidade da alma, o senhor acredita que os fariseus criam dessa forma? Existe alguma outra fonte, além do Flávio Joséfo, que apoie essa ideia de que os fariseus criam na imortalidade da alma? O que o senhor pensa a respeito do ponto de vista do Jacob Neusner sobre esse assunto? Esperando ansiosamente por suas respostas, best regards, e meu nome. Aí ele me respondeu o seguinte: querido Monteiro, muito obrigado pelo seu contato. Como você pode imaginar, responder cada questão propriamente requeriria um ensaio, e é verdade, exatamente isso. Vou pular essa primeira parte. Ele diz assim: eu não tenho tempo para responder, mas eu vou te dar algumas breves respostas, e também já te digo que o senhor Oliveira, o Jamierson, entrou em contato comigo sobre os mesmos assuntos, né, alertando sobre o debate que vocês tiveram. Aí ele me dá 2 respostas, basicamente, 3 respostas. A terceira é sobre o Neusner, é muito mais rápido. Ele diz: ele escreveu quase 1000 livros e ele mudava seus pontos de vista muitas vezes. Eu precisaria saber o que você significa, o que você entende pelo ponto de vista do Neusner. Aí eu mandei para ele depois o que eu dizia sobre as citações do livro do Neusner aqui, no livro In Quest of Historical Pharisees, páginas 311, 312, 310, 311, esse livro aqui, em que o Neusner fala que os fariseus de Joséfo não correspondem à realidade do tempo em que Joséfo diz que esses fariseus existiam. Ele me diz o seguinte sobre o assunto especificamente. Eu vou ler primeiro em inglês rapidamente aqui a primeira parte. I can't say with any confidence, and I doubt that anyone can, what the Pharisees thought in detail about the afterlife. Ou seja, eu não posso dizer com qualquer confiança, e duvido que qualquer pessoa consiga, o que os fariseus pensavam em detalhes acerca do pós-vida. E aqui já começa um problema. Então, circulando aí que existe um e-mail que o Dr. Mason haveria dito claramente os fariseus criam na imortalidade da alma. Isso contradiz o que ele está aqui, e vocês vão ler aqui a mensagem do Dr. Steve Mason. Eu não tenho nada que esconder, nem o Dr. Mason tem nada que esconder, eu não estou sendo sectário, mentiroso, qualquer coisa, vocês podem ler. Me parece muito contraditório ele haver dito aqui em um lugar que ele não tem condições de dizer com confiança, e no outro ele haver dito que claramente. O que pode acontecer no e-mail, e eu não vou duvidar que haja um e-mail, nem que o Jamierson tenha entrado em contato com ele, de maneira nenhuma, ele mesmo diz que sim, é que ele esteja falando a respeito dos fariseus em Flávio Joséfo. Em Flávio Joséfo. Isso ele fala no livro dele, tá? A gente vai analisar rapidamente daqui a pouco. E ele fala que este problema, entretanto, afeta toda a literatura judaica e cristã, toda a literatura não, todas as declarações primitivas judaicas, tanto judaicas quanto cristãs. Ele diz compreensivelmente, desde que nenhum ser humano sabe o que acontece após a morte. Mesmo dentro dos escritos paulinos, como é bem sabido, algumas passagens parecem claramente apontar para a ressurreição física, outras para uma ressurreição espiritual em um dado momento, e outras para a imortalidade da alma na morte. Desta forma, assim também como Casey Elliott, o estudo de Casey Elliott demonstrou, muitas declarações de autores judeus apontam em uma direção ou noutra. Joséfo fala dos pontos de vista farisaicos de uma forma, em uma linguagem quase platônica ou pitagórica, concernente ao que soa como imortalidade seguindo a morte
do indivíduo. Mas em algumas poucas nuances de sua linguagem pode sugerir que o seu pensamento, que ele está pensando em um momento decisivo. E ele diz, eu discuto isso de forma bem mais longa no livro Flávio Joséfo sobre os fariseus, a Compositional Critical Study, de 1991, sessões, que é o capítulo 6 da sessão, o capítulo 6 na verdade, que fala sobre as guerras judaicas e as 3 escolas, e o outro que é na parte 3, capítulo, acho que é 12, se não me engano, 11 ou 12, eu vou mostrar aqui. Ele fala também agora sobre o mesmo texto das 3 escolas, só que em Antiguidades 18. Nós já vamos analisar esse texto também, e é muito interessante. Eu efetivamente entrei em contato com ele e lhe fiz algumas perguntas, e eu vou colocar aqui na tela as perguntas que eu fiz ao Dr. Mason através do academia.edu, e ele me deu algumas respostas bastante interessantes. A primeira delas contradiz aí o suposto e-mail, que ele teria mandado dizendo que claramente os fariseus criam na imortalidade da alma. Dr. Mason é um erudito em línguas clássicas e literatura josefiana, né? Origens judaicas, origens cristãs, etc. Mas ele é um estudioso do judaísmo do Segundo Templo, mas muito mais relacionado com a literatura josefiana, ok? Ele diz assim, não posso dizer com qualquer confiança, e duvido que qualquer um possa, o que os fariseus pensavam em detalhe a respeito do pós-vida. Este problema, entretanto, afeta todas as declarações primitivas judaicas e cristãs, compreensivelmente, desde que nenhum ser humano sabe exatamente o que acontece após a morte. Aí ele cita a literatura de Paulo e etc. E eu salto aqui, depois vocês vão ver no inglês, vocês sintam-se à vontade, não tem nada absolutamente contrário. Mas ele diz algo que é exatamente o que eu citei, pelo motivo pelo qual eu citei lá no debate, né? E no diálogo que eu mantive com ele, com um aluno dele, ele em nenhum momento se queixou do que eu havia dito no debate, porque foi exatamente o que está escrito aqui, de contrário ao que estão colocando aí na internet, de que eu teria dito algo que o Dr. Mason não disse. O que eu disse, eu fui olhar o vídeo mais uma vez, Dr. Mason, e eu cito exatamente o que eu havia dito. Foi o seguinte, Dr. Steve Mason, especialista em Joséfo, diz que Joséfo utilizava a linguagem helênica e helenizava os pensamentos e tudo aquilo que estava sendo apresentado no que diz respeito aos fariseus, essênios, etc., a sua apresentação judaica. Os fariseus não criam na imortalidade da alma. Os fariseus não criam. Isso é uma leitura incorreta das fontes. A fonte que diz que os fariseus criam na imortalidade da alma é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, na Antiguidades 11, etc., ele fala que os fariseus, etc. Mas Steve Manson, que é um dos maiores especialistas em Flávio Joséfo, demonstra que, a tradução está errada, e segundo Flávio Joséfo, a tradução de Flávio Joséfo, não é a tradução que fizeram de Flávio Joséfo, e a interpretação própria de Flávio Joséfo, ela é helenizadora. Ele descreve a crença dos fariseus baseados na literatura grega. Então, assim, Jacob Neusner e vários outros autores que estão... Jacob Neusner escreveu um livro chamado The In Quest of the Historical Pharisees. E outro que ele escreveu chama The Pharisees, Its Doctrines and History. E ele fala em vários lugares. As fontes que nós temos demonstram que eles criam na ressurreição, não criam a imortalidade da alma. Nós temos textos, pouquíssimos textos, da época das casas de Hillel e Shammai, e esses textos não falam de imortalidade da alma, falam de ressurreição. Essa era a esperança farisaica. É isso que Lucas vai mostrar, que assim, quando Paulo descreve lá naquela discussão entre saduceus, fariseus, etc., ele mostra que eles criam na esperança da ressurreição. Era inclusive o chamado Hatikva, e ele repete exatamente o que eu me disse aqui, porque ele fala assim, Joséfo fala dos pontos de vista farisaicos, dos fariseus, em uma linguagem pitagórica quase platônica, concernente ao que soa como imortalidade. Mas algumas nuances da sua linguagem poderia sugerir que ele estivesse pensando em um momento decisivo, e ele discute isso nas páginas 160 a 169 do seu Joséfo, os fariseus, Joséfo e os fariseus, Joséfo sobre os fariseus, a Composition Critical Study, publicado em 1991, 97, que na verdade é a publicação que eu tenho. 91 é quando ele defendeu a dissertação dele.
E ele fala exatamente o seguinte na página 169, no penúltimo parágrafo, segundo parágrafo, né? No primeiro parágrafo ele diz assim: embora Joséfo empregue a linguagem comum de reencarnação para descrever tanto o seu ponto de vista quanto dos fariseus, estes pontos de vista ainda parecem peculiar no mundo, no contexto greco-romano, na medida em que eles mantêm que o novo corpo seja a recompensa apenas para os bons. E logo em seguida ele vai falar o seguinte: a forma de reencarnação atribuída aos fariseus por Joséfo, então, apresenta similaridades com o que nós chamaríamos de ressurreição, uma doutrina farisaica que é bem atestada na literatura rabínica e no Novo Testamento. E mais para baixo ele vai dizer o seguinte, que pareceria então que ao tempo em que muitos pontos de vista diferentes do pós-vida estavam circulando no mundo greco-romano, Joséfo adicionou à lista uma teoria judaica de ressurreição por apropriar-se para descrevê-la de uma linguagem de reencarnação. E ele não estava sozinho, porque o Macabeus diz a mesma coisa. Logo em seguida, no final, ele diz assim: é uma questão histórica que está além do escopo desse estudo, quanto a se Joséfo mal representou a doutrina judaica da ressurreição por apropriar-se de terminologia, por utilização de terminologia grega. Tá? E ele continua dizendo aqui ainda, citando outros autores e etc. Ok? Ou seja, não é possível dizer que eu menti, que eu mal citei o autor de maneira nenhuma. Voltando ali na página 161, onde existem algumas citações, eu quero fazer algumas leituras aqui a respeito desse texto. Voltando ali à página 160, as páginas 160 e 161, tem circulado por aí uma informação bombástica, né? Porque na verdade me disseram que seria informação bombástica que destruiria absolutamente tudo. Eu pensei que fosse alguma coisa que viesse que o Dr. Mason tivesse dito: olha, eu descobri aqui alguma coisa totalmente diferente e tal, mas não, na verdade era citação do próprio livro dele e uma citação mal colocada, na verdade, né? Olha só, vamos lá. Página 160 do A Composition Study, eu estou lendo aqui, ele fala algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, lá no início da página 160, ele diz assim: sobre o ponto que distingue os fariseus dos essênios, ou seja, a natureza da recompensa do justo, Joséfo parece concordar com a crença farisaica em uma reencarnação, e ele coloca reencarnação entre aspas, e puxa uma nota que diz assim: eu uso o termo, por enquanto, em seu sentido mais amplo, a entrada de uma alma em outro corpo. Uma análise mais sutil eu vou apresentar adiante, diz o Dr. Mason na nota 158. E ele diz assim, que essa crença não aparece entre as crenças dos essênios. Deve-se exercer cuidado, entretanto, porque a imortalidade corpórea e a bênção desencarnada, pelo menos temporariamente, não são mutuamente exclusivas, ideias mutuamente exclusivas. Por quê? Porque Joséfo mesmo combina, isso ele está falando do pensamento de Joséfo. Joséfo mesmo combina quando ele assevera que os bons, as almas boas, estão esperando em um lugar muito santo no céu, onde na Revolução das Eras, e ele vai discutir essa questão de Revolução das Eras aqui, mais adiante, elas retornam para encontrar e ele está usando a tradução primeiro, a tradução normal, depois ele vai discutir essa questão de corpos castos, né? Que ele apresenta que na verdade a expressão grega aqui quer dizer corpos santificados, incorruptíveis. Prestem atenção nisso aqui. Não obstante, na medida em que os essênios visualizam um estado de desencarnado permanente, Joséfo, a sua própria crença de Joséfo é muito mais próxima daquela dos fariseus que ele apresenta. Parece então que Joséfo concorda tanto com os fariseus quanto com os essênios sobre a imortalidade da alma. Veja, e aqui estão dizendo, óbvio, o texto está dizendo que ele concordaria com os dois. O que é que os fariseus aportam para a crença de Joséfo no que diz respeito com a imortalidade? Como os fariseus, diz o Dr. Mason, ele Joséfo, vislumbra um novo corpo em um estado futuro, mas como os essênios,
ele também inclui um estado intermediário de desencarnamento, desincorporação, não sei, alguma coisa assim. Tá? Bem, eu queria falar com vocês um pouco rapidamente aqui sobre o que está sendo citado ali das páginas 160 e 161 do livro do Dr. Mason. Página 160 do livro do Dr. Mason, ele fala a respeito dos pontos que distinguem os fariseus dos essênios e de como Joséfo parece concordar com a crença dos fariseus em uma suposta reencarnação. O Dr. Mason fala ali na página 160 que ele vai utilizar o termo reencarnação de uma maneira mais genérica nesse momento, tá? Ali no início da página 160, mas ele fala dos fariseus no final, no terceiro parágrafo da página 160, ele diz: parece então que Joséfo concorda tanto com os fariseus quanto com os essênios sobre a questão da imortalidade da alma. E o que é que cada um deles aporta para a compreensão de Joséfo? Primeiro deles, como os fariseus, ele vislumbra um novo corpo para um estado futuro, E ele discutiu essa ideia lá na página 158 e 159. Mas também inclui, como os essênios, um estado intermediário de desencarnação. Perceba, não era a literatura farisaica que pensava, não eram os fariseus nem a literatura farisaica, de acordo com o que nós podemos interpretar do texto do Dr. Mason, que o ser humano tinha um estado intermediário na morte. Na verdade, isso era aquilo que os essênios pregavam, ok? Era o que os essênios pregavam. Na descrição josefiana, é o que parece. Eu não estou dizendo que aqui estamos discutindo a doutrina em si dos fariseus, mas o que Joséfo estava dizendo. Logo depois, na página 161, no terceiro parágrafo, nós vamos encontrar que o texto está sendo citado aí de forma muito errada. Todos os três elementos na descrição de Joséfo dos fariseus em Guerra 2, 163 parecem suficientemente claros. Os suficientemente claros aqui não tem a ver com suficientemente claros para demonstrar que os fariseus criam da maneira como está sendo descrito, mas que Joséfo utilizou de maneira muito clara uma descrição dos fariseus que é consistente, e essa consistência está de acordo com o seu pensamento, porque logo em seguida o Dr. Mason diz assim: todos eles estão de acordo com seus próprios pensamentos sobre a alma, ou seja, cada alma é imortal, a punição eterna espera pelos ímpios e que um novo corpo espera pelos bons. Mas a interpretação é frustrada, diz o Dr. Mason, de alguma maneira, porque pela falha de Joséfo em elaborar a sua cláusula final. A sua linguagem em todos os lugares é vaga. As almas passam para um heterossoma, para outro corpo, ou simplesmente continuam vivos, dizem os fariseus, em momentos diferentes, de acordo com a compreensão de o que Joséfo descreve. Em suas palavras, as almas nascem novamente, são regeneradas e têm um poder de vida, um poder, eu me esqueci agora a palavra que ele usa, mas em grego diz bionaneimon laben, ou seja, tem um poder muito forte, né? Ou elas agnoin palin anteno kizontai somazin, passam para outro corpo. Percebem? O texto está sendo mal utilizado como uma prova para algo que ele não foi criado para provar. Ricardo, ainda sobre o Dr. Mason, eu me recordo do seguinte: eu tenho um e-mail aqui de um aluno dele, eu não vou citar o nome do aluno por uma questão de ética, mas o e-mail do aluno dele é bem interessante. Eu tinha conversado com ele a respeito, só para contextualizar, depois que o Jamierson entrou em contato, que eu entrei em contato também, esse aluno dele entrou em contato comigo com alguns questionamentos que o Dr. Mason pediu para que ele me fizesse. E onde é que está aqui? Eu estava com ele já pronto aqui, agora sumiu. Veja, eu tenho ele aqui agora. E esse e-mail eu vou disponibilizar a parte final dele, tá? E ele diz assim: prezado pastor Sérgio Monteiro, estou entrando em contato contigo porque tive o prazer de assistir no YouTube parte do seu debate do programa Vejam Só. Tive conhecimento do vídeo por meio do meu orientador Steve Mason, e que por sua vez obteve via pastor Jamierson Oliveira. Embora Steve não tenha acompanhado todo o debate, visto a barreira linguística, ele elogiou o tom da conversa e o material usado pelos debatedores. Assim como Steve, eu também tenho estudado os escritos de Flávio Joséfo em particular, e aí ele fala aqui o tema dele, não vou citar para não ficar procurando quem é. Ele também fala que ele é adventista e vem desenvolvendo a tese de doutorado na Universidade de Groningen, onde o professor Steve hoje se encontra. E aí ele me fez algumas perguntas, que a crença da sobrevivência da alma por parte dos antigos judeus é de fato um assunto controverso, não encontrando nem mesmo unanimidade no assunto entre os pensadores judeus atuais. Isso é um fato.
mas discutindo o tema com o Dr. Steve, em particular as declarações feitas por ti e por mim, sobre os escritos rabínicos a respeito dos fariseus, ficamos com algumas dúvidas. E aí ele faz algumas perguntas. Você menciona que as escolas de Hillel e de Shammai não embasam a crença da sobrevivência da alma por parte dos fariseus. E aí ele me pergunta, você tem algum escrito rabínico que dê suporte a essa afirmativa? Você também menciona que José não era fariseu, informação que, como você bem colocou, é discutida por pesquisadores como Steve. Exatamente isso. No entanto, eu e Steve ficamos com dúvidas sobre sua declaração de que José não estava descrevendo uma realidade, no minuto 48, 30, 33. O que faz o senhor pensar que José não estivesse referindo às crenças reais dos fariseus da época? Legal, né? Olha que legal o diálogo. Nós pertencemos à mesma fé, mas foi interessante. Aí eu respondi a ele da seguinte maneira. Obrigado pelo contato, etc. A questão da imortalidade e sobrevivência do ser humano é realmente tema de discussão entre os judeus hoje. Mas esta discussão é um pensamento posterior ao período bíblico, por influências externas. O pensamento do judaísmo no período do Tanakh é de ressurreição. Para não citar estudos antigos, Norman Knight, Hans Walter Wolff, por exemplo, vale-me do artigo de George Mendenhall, nesse livro aqui, Death and Afterlife, no bem informado livro por Hiroshi Obayashi, que diz a maioria dos eruditos da erudição mundial concorda que não existe concepção de imortalidade ou vida após a morte no Antigo Testamento. No que tange à tradição judaica, no mesmo livro, Robert Goldberg discutiu a literatura e tradição judaica, e as páginas 103 e seguintes, ele diz que o Talmud segue na mesma linha do Antigo Testamento. O ser humano é indivisível e, portanto, a existência de um separado do outro, ou seja, corpo separado de alma, no Talmud é vista como inconcebível. Embora eu veja certa generalização na afirmação do Goldberg, etc., eu falo por quê, existem evidências que suportam a afirmação, e eu cito para o Dr. Mason, para o aluno dele, o Midrash Tanhuma Vaikra 11, ok? E aí, com relação aos fariseus aos escritos rabínicos dos fariseus, eu respondi da seguinte maneira: as tradições rabínicas preservadas no Talmud representam até certa medida o que pensavam os antepassados destes rabinos, mas não 100%. Cito Neusner, citado pelo Dr. Neusner, pelo Dr. Steve Mason, na abertura do seu primeiro capítulo aqui no In Quest of Historical Pharisees, que diz assim: o que não podemos mostrar, nós não sabemos. Como Neusner disse, a página 311, eu cito aquilo que eu já citei para vocês aqui, que diz: estão ausentes menções da imperecibilidade nas casas nos escritos que foram preservados das tradições anteriores ao ano 70. E aí, por isso eu digo, não creio que tenhamos evidências de que os fariseus criam na imortalidade da alma, exceto um raciocínio circular com o Novo Testamento, bem como uma forte aceitação da descrição de José, que poderia, ao contrário, ser lida de outra forma, como ressurreição com roupagens gregas, como o próprio Dr. Mason diz. Se, entretanto, mantivermos a descrição de Joséfo, concordo com Neusner e com Kaufmann Köhler, e também com Charles, entre outros, de que esta descrição é incorreta. Daí a minha fala, que não era uma realidade, como ocorre aqui na literatura, como ocorre muito na literatura de Joséfo, como em várias narrativas que ele acrescenta, subtrai ou reconta. Troca de e-mails aqui com o aluno do professor Mason seguiu, e eu perguntei para ele até um pouco tempo atrás como é que tinha, se havia algum contato, como é que estavam os diálogos, curiosidade, né? Como é que estavam os diálogos entre o Jamierson e o Dr. Steve. E o Steve, ele me disse: olha, eu não me recordo, não houve nenhum outro tipo de conversa entre eles. Inclusive nessa semana ele me disse aqui, depois ele me respondeu de outra maneira, outra coisa, né? Mas ele me disse: olha, eu acredito que o pastor Jamierson não esteve mais em contato com o Steve. Ontem mesmo, isso quando ele me mandou, eu estive com o professor em reunião, e ele chegou até a discutir essa questão de ideias gregas empregadas por Joséfo para se referir ao pós-morte aos seus eleitores em Roma. Olha que coisa interessante. Mas não houve nenhum comentário sobre o Jamierson. Pelo que entendi do Steve, na última discussão sobre o e-mail do Jamierson, o pastor queria provas de que os judeus do primeiro século acreditavam na sobrevivência da alma. Mas como o Steve não embasa esse tipo de ideia, não quer dizer que ele não pense dessa forma, mas que ele não embasa porque ele é um erudito e ele sabe que não existem evidências que embasem. Eu acredito que o Jamierson ficou desanimado. O e-mail vai estar disponível para vocês leiam. Ele não vai estar o nome da pessoa, mas vai estar o e-mail disponível para que vocês leiam também, porque não há nenhum tipo de problema, uma vez que eu não vou dizer o nome do santo, não há problema algum, até porque a discussão foi pública, ok? Então é isso daí, sobre o Dr. Steve Mason. Essa é a ideia, basicamente, o que aconteceu nesse interim aí sobre essa discussão. Eu acredito que nós temos
nós temos muito mais razão do nosso lado. A entrevista bombástica, pelo visto, não era um traque, né? Não era uma bomba pequena, mas eu acredito que o fogo acabou caindo do outro lado. E não é porque o Jamierson não tenha feito qualquer coisa antiética, qualquer coisa. Ele foi atrás, sim, isso é recomendável. Muito bonito da parte dele, muito erudito, muito acadêmico da parte dele, e ele ir atrás e etc. Talvez ele tenha interpretado de forma incorreta as fontes e os próprios, o que o Dr. Steve disse. Tem se afirmado que há um e-mail por aí correndo e que o Dr. Steve teria dito algo contrário. Bem, o que eu tenho da discussão do Dr. Steve é isso que está aqui e o que está no livro e na literatura que ele produziu também. Ele escreveu um artigo na Encyclopedia of Judaism, do Avery Peck, que eu já citei, falando sobre a questão de Flávio Joséfo e os fariseus, sobre Joséfo, na verdade, não é sobre os fariseus não, sobre Flávio Joséfo, tá? Então, tá aí. Na outra mesma enciclopédia existe um outro artigo falando sobre a imortalidade, sobre a questão da vida, do pós-vida, né, como eu já falei aqui, do pós-vida, e também na mesma enciclopédia falando que essa não era uma doutrina que se possa atribuir aos fariseus anterior ao ano 70, nem no primeiro século, que é possível apenas posteriormente, e que sim havia em outros grupos judeus, e a gente percebe ali pelo livro de sabedoria de Salomão, né, o livro de sabedoria de Salomão, e também pela literatura essênia. Por algumas literaturas são atribuídas aos essênios e alguns outros, mas como Todd Bill, por exemplo, Ted Bill, ele escrevendo sobre a apresentação que Joséfo faz dos essênios, ele mostra que existe concordância entre a literatura dos essênios, a literatura atribuída aos essênios, e a literatura e Flávio Joséfo, a descrição que ele faz, o que não acontece como o Dr. Nelson disse, como Robert Goldberg disse, como Neil Gailand, se não me engano, disse, é isso, né, o nome dele que eu já citei antes aqui para vocês. Todos esses disseram, alguns outros autores, não existe essa concordância no que diz respeito a Joséfo, os fariseus e as fontes que deles falam.